Lição 12. A Igreja tem uma natureza organizacional. Texto áudio. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1, verso 5. Verdade prática. A Igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Leitura diária, segunda, Atos 14, verso 23, uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros. Terça, Atos 15, verso 6, o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. Quarta, Romanos 15, versos 25 ao 27, o apóstolo Paulo se envolvia em campanhas pela ação social. Quinta, 1 Coríntios 5, versos 2 ao 5, comissão de ética na igreja de Corinto. Sexta, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, tesouraria para cuidar das finanças. Sábado, Romanos 16, versos 1 e 2, carta de recomendação e a secretaria da igreja. Leitura bíblica em classe, Tito 1, versos 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Comentário e introdução. A Bíblia apresenta a Igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da Igreja. Tópico 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Ponto 1. Tito, verso 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou, mais provavelmente, a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, 1,4, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, 1 Timóteo 1,2. Tito era grego, Galatas 2,3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas 2, 1 e 3, uma em 2 Timóteo 4,10 e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, 2 Timóteo 4,10, e em Nicópolis, Tito 3,12. Ponto 2. O pastor de Creta, verso 5. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e, também, para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, no local chamado Bons Portos, Atos 27 e 8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Ponto 3. Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África,
nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Tito 1, 12 e 13. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito 1, 10 ao 16. Tópico 2. A institucionalidade bíblica da Igreja. Ponto 1. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, verso 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, Atos 14, 23, 20 e 28, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região, Tito 1:12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Ponto 2. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, 17, 6:19, Efésios 2:21. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Ponto 3. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26, 40. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos 14, 23. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários. Atos 15, 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Romanos 15, 25 ao 27. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. 1 Coríntios 5, 2 ao 5 e também tesouraria. 1 Coríntios 16, 1 ao 3. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos 16, 1 e 2. Tópico 3. A questão atual. Ponto 1. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial, e isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, 1 ao 7, como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Ponto 2. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e, ainda hoje,
Há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e dependente até o fim da vida. Mas a Igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, 1 ao 7. Ponto 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A Igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2,11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Amém.